Estão preparados para mais uma aula muito legal hoje? Vem comigo então que hoje nós vamos falar sobre hardware, software e redes. Precisamos lembrar de alguns conceitos. Lembra hardware, o que eu pego, hardware, o que eu chuto. Software, o que eu não pego, que são os programas, os aplicativos, o que eu xingo. E periféricos, lembra? Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Periféricos de entrada, mouse, teclado, microfone. Periféricos de saída, monitor, impressora, caixinha de som. Periféricos de entrada e saída, pendrive, CD, headset, que é aquele microfone que tem um fone de ouvido, aquele microfone. Certinho? Relembrar o conteúdo? Então tá bom, então vamos continuar. Hoje vamos falar um pouquinho de alguns tipos de software, certo? Lembrando que software é aquilo que eu não consigo pegar, é aquilo que eu xingo quando trava, lembra disso? Então nós temos classificando em 3 tipos de software, os básicos, os aplicativos e os utilitários. Vamos ver cada um deles? O software básico são sistemas operacionais. Sistemas operacionais é aquilo que a gente viu na aula passada. Lembra do tradutor? Aquele que traduz o chinesinho, que vem para fazer a tradução? Linguagem de homem para linguagem de máquina para linguagem de homem. Então, o software básico pode ser classificado como um sistema operacional. Um sistema operacional pode ser classificado como um software básico. Vamos lembrar alguns sistemas operacionais. Windows, Linux, macOS, o próprio desenho aqui que eu trouxe para vocês, o Android, o iOS ou então o Windows Phone, tá? Então esses são os principais sistemas operacionais, softwares básicos. Software aplicativo são aqueles que fazem algo para nos ajudar, certo? É o software projetado para executar um grupo de funções, tarefas ou atividade para benefício do usuário, tá? Então, os aplicativos são aqueles que vai nos beneficiar de alguma forma. O exemplo que eu pus aqui, ó, esse vocês conhecem, né? A gente se fala bastante por ele, que é o WhatsApp. O WhatsApp é um software aplicativo. Vamos falar outro. Facebook é um software aplicativo. Windows é um software aplicativo? Não, o Windows é um software básico, ele é um sistema operacional. Vamos pensar outro. O Word, aquele que a gente escreve, é um software aplicativo? Sim, tá? Então tem algumas, vai trazer benefícios para os usuários? Se sim, e não for um sistema operacional, é o software aplicativo. Já vimos o que é o software básico, né? Que são os sistemas operacionais. Já vimos o que é os softwares aplicativos, que são aqueles para benefício do usuário. E agora vamos ver os softwares utilitários. Vem comigo! Definindo, são programas utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais, melhorando os recursos dele. Eles auxiliam em diversas tarefas ligadas ao gerenciamento, monitoramento, otimização e manutenção do computador ou rede de computadores. Então, os softwares utilitários nada mais é do que aquele software que serve para suprir deficiências do software, o sistema operacional, do software básico, certo? Então, ali, deficiência que a gente vai falar na próxima aula sobre vírus. Então, vocês vão entender um pouquinho mais na aula de verão. Vocês verão na próxima aula. Software básico, sistemas operacionais. Software aplicativo, aplicativo a benefício do usuário. Software utilitários são softwares que ajudam o sistema operacional a funcionar melhor. Esse é um resuminho dos tipos de software. Agora vamos lá, vamos aprender o que é rede de computador. Olha lá que legal, rede de computador. É uma rede onde o computador dorme? É uma rede onde o computador descansa? Não, vamos entender o que é. Rede de computador, na verdade, todos os lugares que tem mais de um host, olha a palavra nova, host. O que é host? Host é algum aparelho
da tecnologia que acessa a internet. Então, um celular pode ser um host, um computador pode ser um host, um videogame pode ser um host, uma TV pode ser host, tá bom? Host acessa a internet, tá bom? Então, em um lugar, numa casa que tenha mais de um host, uma casa que tem um computador e um celular, então são 2 hosts. Numa casa que tem um computador, um celular e uma TV que acessa a internet, são 3 hosts. Como que esses aparelhos conversam um com o outro? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeiro nós temos as redes LAN, L-A-N, que significa Local Area Network, que é rede local. Rede local é onde o nosso computador, o celular, a televisão conversa entre si, dentro de um espaço determinado, tá bom? Não estamos falando de internet ainda, estamos falando daquela rede onde o computador conversa com a televisão, onde a televisão consegue conversar com o celular. Então a rede LAN local, área network, área local, é, por exemplo, um prédio tem que estar no mesmo espaço físico, uma casa. Professora, mas eu posso ter uma rede local com o meu vizinho? Sim, desde que o vizinho seja num espaço, no mesmo local de espaço, onde apenas um muro separa uma casa de outra, tá bom? Então, rede local tem que estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, não acessa a internet, apenas um aparelho conversa com os outros aparelhos, tá bom? Esse é rede local. MAN, rede MAN. MAN vem de metrópole, tá? Então é metrópole, área network. Então área de rede de cidade. Então geralmente, por exemplo, a NET Barretos, que faz as conexões das casas, e a MAN já acessa a internet, tá bom? Então é uma rede de uma cidade, diferente da LAN. A LAN é um local físico, onde apenas aparelhos conversam entre si. Já a MAN, uma casa conversa com outra casa, que conversa com outro prédio, que conversa com outro prédio, tá? É metrópole a MAN. E por último, a WAN. A WAN significa Wide Area Network. O que significa wide, né? É um global, onde todos os países, todos os continentes conversam entre si. Então hoje a WAN é determinada a internet. Por quê? Porque a internet não sai só na MAN, a internet sai para o mundo inteiro. Quando eu entro na internet, eu não entro apenas em sites da cidade de Barretos, eu entro em sites do mundo inteiro, tá bom? Então local é a LAN, que é só o mesmo espaço físico, a MAN, que é uma cidade, e a WAN, que é a internet no geral, globalzão. Entendeu esse conceito? Ficou fácil, não ficou? Você já parou para pensar como que a internet chegou na sua casa? Como que a internet... Ah, professora, ela chegou na NET Barretos. Ah, professora, ela chegou da Vivo, ela chegou da Claro. Não, mas e antes de chegar na Claro? E antes de chegar na Vivo? E antes de chegar na NET Barretos? Como essa internet veio parar na sua casa? Vou contar para vocês. Existe o backbone. O que é o backbone? Backbone é a espinha dorsal da internet. O que a espinha dorsal do nosso corpo faz? Ela não movimenta todos os nossos membros, não é isso? Se a pessoa tem uma ruptura na espinha dorsal, o que acontece? Ela não fica paralítica ou paraplégica, não é isso que acontece? A mesma coisa. Então, espinha dorsal da internet, o que é? É onde sustenta aquela internet do nosso país inteiro. Vou explicar para vocês. A nossa internet vem dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Tá? Então, todos esses pontinhos aqui é onde chega cabo da backbone. A backbone, no Brasil, os 2 principais cabos que chegam é um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Professora, mas como que chega essa internet? Fibra ótica vem pelo mar, vem pelo fundo do mar, lá dos Estados Unidos, que a internet chega nesses 2 principais pontos e são distribuídos nesses pontos secundários, que são distribuídos para os terciários, até chegar na NET Barretos, até chegar na Vivo, até chegar na Claro, para que chegue à nossa casa. Você sabia disso? Legal, né? Qualquer dúvida, qualquer informação, chama a professora, tá certo?
essa foi a nossa aulinha de hoje. Uma aulinha curtinha, mas com bastante informações. A próxima aula vocês vão ver, vai ser muito divertida, que nós vamos falar sobre vírus de computador. E já prepara aí o celular, já prepara o tablet ou o computador, porque mais à frente nós teremos aulas práticas, tá bom? Um beijo, uma ótima quinta, uma ótima sexta, um ótimo mês para vocês. Com muito carinho, não se esqueça. Essa nossa última aula é as últimas atividades que eu vou cobrar do segundo bimestre. Nós temos 4 atividades até agora. Então, cada atividade vai valer 2,5 pontos. Fez as 4, tira 10. Tá certo? Um beijo e qualquer coisa chama a professora.